Você está prestes a ouvir relatos que não foram inventados, não foram escritos por autores de ficção, não foram roteirizados por estúdios de Hollywood. Esses relatos foram digitados, palavra por pessoas comuns, pessoas que viram coisas que não conseguem explicar até hoje. Pessoas que dormiram mal por meses, que não conseguem mais entrar em determinados cômodos da própria casa, que cruzaram algo nas estradas escuras do Brasil e saíram de lá diferentes. Essas histórias vieram do Reddit Brasil, um dos maiores fóruns online do país, onde anônimos se reúnem para compartilhar o que não ousam contar para a família ou amigos. Porque quando você conta para alguém próximo, eles olham diferente para você. Mas aqui, entre estranhos, a verdade sai. Apague as luzes, coloque o fone e vamos começar. O usuário do Reddit postou esse relato em março de 2021 no fórum. Ele pediu para não ser identificado pelo nome real. Era uma quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Eram quase 2 da manhã quando Rodrigo, nome fictício que usaremos aqui, saía de Jataí, no sudoeste de Goiás, com uma carga de soja para entregar em Brasília. Ele fazia aquela rota há 6 anos, conhecia cada buraco da estrada, cada curva fechada, cada trecho sem sinal de celular. Era um homem prático, sem superstições. Não acreditava em fantasma. Sua religião, ele mesmo dizia, era o diesel e o volante. A noite estava limpa, sem nuvens, lua cheia alta. O tipo de noite que os caminhoneiros chamam de noite de lobo, porque você enxerga bem demais e começa a ver coisas nas sombras. Rodrigo estava ouvindo uma rádio AM que pegava mal, alternando entre música sertaneja e estática. O café da garrafa térmica estava frio. A estrada à frente estava completamente vazia. Foi por volta do quilômetro 214 que ele viu algo às margens da pista. No acotamento de terra batida, havia uma figura agachada. Rodrigo reduziu ligeiramente a velocidade. Pensou que fosse alguém com problema no carro, ou pior, alguém passando mal. No interior de Goiás, não é raro encontrar pessoas à beira de estradas naquele horário, perdidas ou bêbadas. Mas quando seus faróis iluminaram a figura, ele percebeu que algo estava errado. A criatura, porque Rodrigo não a chamou de pessoa em seu relato, ele usou a palavra criatura desde o primeiro momento, estava agachada de uma forma que nenhum ser humano consegue ficar. Os joelhos apontavam para a frente, mas os pés estavam voltados para trás. A cabeça era grande demais para o corpo, inclinada para o lado como um boneco com o pescoço partido. E a pele, Rodrigo descreveu como pele de borracha velha, de uma cor escura e sem brilho, diferente de qualquer tom de pele humana que ele já viu. Ele passou, diminuiu mais a velocidade, mas não parou. No espelho retrovisor viu a criatura se levantar e aqui começa a parte que fez Rodrigo perder o sono por meses. Ela não se levantou como um humano se levanta. Ela se desdobrou, como se tivesse mais articulações do que deveria ter. E então virou o rosto, se é que era um rosto, na direção do caminhão. Rodrigo acelerou, ligou o rádio no volume máximo, não olhou mais para o espelho. Por 40 minutos ele dirigiu sem piscar, sem respirar direito, rezando uma oração que não lembrava que sabia. Quando chegou à primeira cidade, Mineiros, eram quase 3 da manhã. Ele parou num posto 24 horas e ficou sentado dentro do caminhão por quase 1 hora antes de conseguir sair. Mas a história não termina aí. Porque quando Rodrigo foi verificar a lateral do caminhão pela manhã, rotina normal para checar a carga, ele encontrou algo. Na lateral do baú, na chapa de alumínio, havia marcas, arranhões longos, profundos, paralelos entre si, como garras. 4 marcas, começando na altura do acostamento e indo até quase o teto do baú. 3 metros de altura. Rodrigo tirou fotos. As fotos foram postadas junto com o relato. Nos comentários do Reddit, engenheiros e mecânicos tentaram explicar as marcas como danos de colisão com vegetação ou contato com estruturas metálicas, mas Rodrigo respondeu cada comentário com a mesma frase: "Eu sei o que vi e sei o que aquilo era capaz de alcançar." Ele nunca mais fez aquela rota à noite.
pediu transferência de turno. Até hoje, segundo a atualização do relato feita em 2022, ele não dirige após as 18 horas, dorme com a luz acesa e nunca mais bebeu café frio. Relato 2. O lobisomem do Vale do Paraíba, São Paulo, anos 1990. Esse relato foi postado no Reddit em 2020 pela usuária Neta da Vovó Rosa. Ela conta uma história que não é dela diretamente, é de sua avó, Dona Rosa, nascida em 1938, moradora de uma pequena comunidade rural entre Pindamonhangaba e Guaratinguetá, no interior paulista. Dona Rosa contou essa história apenas uma vez, em 1997, quando estava com 59 anos, para a família reunida numa noite de temporal. Nunca mais tocou no assunto. Morreu em 2018 sem repetir o relato. A neta transcreveu do que lembrava com o máximo de detalhes possível. A comunidade onde Dona Rosa cresceu chamava-se Bairro do Fundão, nome que ainda existe nos mapas, mas que hoje é praticamente desabitado. Eram cerca de 20 famílias que viviam da roça, do gado e do leite. Não havia luz elétrica até o final dos anos 1960. As noites eram escuras como breu, iluminadas apenas por lamparinas e pela lua. Em 1954, Dona Rosa tinha 16 anos. Era agosto, mês de lua cheia forte no interior paulista. Céu sem nuvens, frio seco que racha a pele. Numa sexta-feira à noite, ela e sua amiga Conceição estavam voltando da casa de uma vizinha onde tinham ajudado a fazer linguiça. Trabalho comunitário comum na época. O caminho de volta era pouco mais de 2 quilômetros por uma estrada de terra ladeada por eucaliptos altos. Elas ouviram antes de verem um som que Dona Rosa descreveu para a família como entre uivo e choro de criança. Ela nunca soube comparar direito, porque não era nenhum dos dois com clareza. Era algo que ficava no meio, que fazia o estômago embrulhar. Conceição quis correr. Dona Rosa segurou o braço dela e disse para andar depressa, mas sem correr, porque coisa ruim corre atrás quando você foge. Elas andaram. O som foi se aproximando pela lateral do eucaliptal. Então Dona Rosa viu entre as árvores a silhueta. Alta, muito mais alta do que um homem. Ela calculou olhando para as árvores que conhecia desde menina que a criatura tinha mais de 2,5 metros. Caminhava em 2 pernas, mas curvada para frente, com os braços longos quase tocando o chão. A cabeça era grande, com orelhas pontudas. E os olhos, esse foi o detalhe que Dona Rosa repetiu 3 vezes durante o relato. Os olhos refletiam a luz da lua como os olhos dos cachorros refletem a luz de uma lanterna. 2 pontos amarelados e brilhantes no escuro. A criatura as olhou. Parou entre as árvores, ficou completamente imóvel por um tempo que Dona Rosa disse ter parecido eterno, mas que provavelmente foram poucos segundos. Conceição estava chorando sem fazer som, os dentes cerrados, segurando a mãe de Dona Rosa com força que deixaria marcas roxas para o dia seguinte. Então a criatura abaixou a cabeça, como se estivesse cheirando o ar, e virou na direção oposta. Foi embora pelo matagal sem fazer barulho de folhas, sem quebrar galhos, sem fazer nenhum som de animal grande se movendo por vegetação densa. Simplesmente sumiu no escuro. Elas correram o restante do caminho, chegaram na casa de Dona Rosa em pânico. O pai de Dona Rosa, um homem durão que havia trabalhado em madeireiras e não tinha medo de nada, segundo todos da família, escutou a história e ficou pálido. Ele saiu, pegou a espingarda e foi até a casa dos vizinhos próximos acordar os homens. Naquela noite, uma dezena de homens patrulhou o bairro do Fundão com tochas e espingardas. Não encontraram a criatura, mas encontraram outras coisas. No meio do eucaliptal, havia uma área onde o capim alto tinha sido amassado, uma área grande, como se algo enorme tivesse se sentado ou deitado ali. E nas bordas dessa área, pegadas que os homens não souberam identificar,
grandes demais para cachorro, com 5 dedos dispostos de forma estranha, com marcas de garras curvas. O pai de Dona Rosa tirou a medida com um graveto e depois comparou em casa. Cada pegada tinha quase 40 centímetros de comprimento. Nos meses seguintes, 3 cabeças de gado foram encontradas mortas na região. Não comidas, apenas mortas, com marcas de mordidas no pescoço que o veterinário que veio de Pindamonhangaba não soube explicar. A partir daí, ninguém no bairro do Fundão andava à noite, não nos meses de lua cheia. Conceição se mudou para São Paulo no ano seguinte. Nunca voltou. Dona Rosa ficou a vida toda no interior. Mas, segundo a neta, até o fim da vida, ela fechava todas as janelas da casa quando a lua estava cheia, mesmo no calor do verão. E nunca explicou por quê para ninguém que não tivesse ouvido a história. Terror, suspense, mistério. Relato 3, A Casa da Rua das Amendoeiras, Recife, Pernambuco, 2016. Esse relato foi feito em 2020 por uma usuária que trabalhava numa empresa de reformas residenciais. O relato descreve uma experiência vivida por ela e por sua equipe durante uma reforma em uma casa antiga no bairro da Madalena, em Recife. A casa era de 1947. 2 andares, estilo colonial português, paredes de meio metro de espessura feitas de barro e pedra. Tinha pertencido a uma família de comerciantes e passado por poucas mãos desde então. O novo dono, um médico que havia comprado como investimento, contratou a empresa para uma reforma completa, elétrica, hidráulica, estrutural. O trabalho estava previsto para 4 meses. A equipe era composta por 6 pessoas, a arquiteta, 2 pedreiros experientes, Gilson e Marcondes, um eletricista, um encanador e um auxiliar jovem de 18 anos chamado Patrick. A reforma começou em março de 2016. Na primeira semana, tudo normal. Na segunda semana, os problemas começaram. O primeiro sinal foi o cheiro. Um cheiro que Marcondes descreveu como carne velha e água parada, que surgia e desaparecia sem explicação. Eles vasculharam a casa atrás de animais mortos, de vazamentos, de qualquer fonte. Nada. O cheiro vinha e ia, sempre mais forte no segundo andar, especialmente num quarto dos fundos, que havia sido, segundo o histórico da casa, o quarto principal da família original. Na terceira semana, Patrick pediu para ser remanejado. Ele disse que toda vez que entrava naquele quarto dos fundos, sentia uma pressão no peito, como se o ar estivesse mais pesado. Marcondes riu dele. Gilson disse que provavelmente era a poeira de barro nas paredes antigas afetando a respiração. Mas Patrick insistiu e a arquiteta, que tinha aprendido a confiar no instinto da equipe, o remanejou para serviços externos. O momento de virada foi numa terça-feira, dia 12 de abril. A arquiteta estava no segundo andar medindo o quarto dos fundos para o projeto de iluminação. Era por volta das 15 horas, plena luz do dia, janelas abertas. Ela estava sozinha naquele cômodo. O restante da equipe trabalhava no térreo. Ela estava de costas para a porta quando sentiu a temperatura do quarto cair abruptamente. Sua palavra exata no relato foi como se alguém tivesse aberto um congelador. Ela virou. Na porta do quarto havia uma mulher, idosa, cabelos brancos presos num coque, vestindo um vestido escuro de mangas longas, roupa completamente fora de lugar para o calor de Recife em abril. Ela estava parada na soleira, olhando para a arquiteta com uma expressão que a arquiteta descreveu como vazia, sem nada por trás dos olhos. A arquiteta levou um susto e perguntou quem era. A mulher não respondeu. Ficou ali parada por alguns segundos e então foi embora pelo corredor. A arquiteta desceu correndo e perguntou para a equipe se haviam deixado entrar alguma visitante. Ninguém havia visto ninguém. A porta da rua estava trancada por dentro, o protocolo da obra. Eles vasculharam a casa inteira. Não havia ninguém. Todas as janelas estavam fechadas ou altas demais para uma idosa escalar. Ela não acreditou no sobrenatural, achou que havia dormido mal, que a poeira estava afetando sua clareza mental. Continuou. 2 dias depois, Gilson desceu do segundo andar mais cedo e pediu para conversar em particular.
Ele contou que estava trabalhando no quarto dos fundos quando viu refletido na janela antiga, cujo vidro ondulado ainda estava no caixilho, a imagem de uma mulher parada atrás dele. Quando virou, não havia ninguém. A descrição que lhe deu, cabelos brancos, vestido escuro, era idêntica ao que a arquiteta havia visto, sem que eles tivessem conversado sobre isso antes. A arquiteta decidiu pesquisar o histórico da casa. Foi ao cartório, consultou registros antigos, conversou com vizinhos idosos da rua. Descobriu que a família original havia morado na casa até 1989. A matriarca, Dona Eulália, havia falecido dentro da casa, no quarto dos fundos do segundo andar, em agosto de 1988, aos 79 anos. A descrição de Dona Eulália, segundo uma vizinha que a conheceu: cabelos brancos, usava vestidos escuros de manga longa mesmo no verão, porque tinha problemas de circulação. A reforma foi concluída, mas a arquiteta incluiu no relato que quando voltou ao local 6 meses depois para uma vistoria, o médico proprietário a recebeu com uma expressão tensa. Ele havia tentado alugar a casa. 3 famílias diferentes haviam se mudado e saído em menos de 2 meses cada uma. Todas reclamavam do mesmo: uma mulher idosa que aparecia nos espelhos e nas janelas de vidro antigo. O médico colocou a casa à venda. Segundo a última atualização do relato, em 2023, a casa ainda estava no mercado. Relato 4. A entidade do condomínio, Manaus, Amazonas, 2018. Esse relato foi feito por um usuário identificado como psicólogo manauara em 2021. Ele é psicólogo clínico e faz questão de deixar isso claro no início do texto, dizendo que não é pessoa de crenças supersticiosas, que tem formação científica e que está relatando o episódio porque não encontrou explicação racional satisfatória. O relato descreve eventos ocorridos num condomínio residencial de classe média em Manaus durante o ano de 2018. O psicólogo morava no 3º andar do bloco B. Era solteiro, sem filhos, vivia sozinho. O condomínio tinha 4 blocos, piscina, academia, padrão de condomínio médio de capital. Nada de extraordinário. Em março de 2018 começaram as perturbações. A primeira foi sonora. Às 3 da manhã, de forma recorrente, não toda noite, mas com frequência suficiente para perturbar o sono, ele ouvia passos no corredor externo do andar. Passos lentos, pesados, que paravam diante da sua porta e depois continuavam. Ele checou câmeras do condomínio em 2 ocasiões. Não havia ninguém no corredor naqueles horários. O síndico disse que as câmeras podiam ter falha de ângulo. O psicólogo não ficou satisfeito com a resposta. Em abril, a perturbação evoluiu. Ele acordou às 2h47. Lembra do horário porque olhou para o celular imediatamente, com a sensação inequívoca de que havia alguém no quarto. Não uma sensação vaga, uma certeza física, como quando você percebe uma presença humana pelo calor corporal ou pelo deslocamento de ar. Ele ligou a luz de cabeceira. O quarto estava vazio, mas a janela do quarto, que ele tinha certeza absoluta de ter fechado antes de dormir, porque Manaus tem mosquitos e ele era metódico, estava entreaberta. Ele a fechou e voltou a dormir. Na manhã seguinte, tinha um arranhão no antebraço esquerdo que não estava lá na noite anterior. Longo, superficial, paralelo, como uma única marca de unha. Ele fotografou. Passou antisséptico. Tentou não pensar. Em maio, o relato ganha a parte mais perturbadora. O psicólogo tinha um paciente. Ele não revela a identidade, mas diz que era uma mulher, mãe de família, que vivia no mesmo condomínio, no bloco A. Ela veio a uma sessão completamente perturbada. Disse que havia visto pela janela do seu apartamento que dava para o corredor externo uma figura parada diante do apartamento dele às 3 da manhã. Ela havia acordado com sede, ido buscar água e olhado pela janela sem pensar. A figura, segundo ela, era alta e escura. Não de cor de pele, mas como se não refletisse luz, como um recorte de sombra no formato humano. Estava parada, de frente para a porta do apartamento dele, absolutamente imóvel. A paciente ficou olhando por um tempo que ela calculou em 2 ou 3 minutos. Então, a figura virou devagar, olhou na direção da janela onde ela estava e... A paciente jurou que a figura não tinha rosto. Um ovalo escuro onde deveria haver feições. A paciente encerrou a sessão cedo. Pediu indicação de outro profissional. Mudou de terapeuta e, segundo informação que chegou indiretamente ao psicólogo,
Pouco depois, mudou de apartamento. O psicólogo pesquisou o histórico do seu apartamento. Descobriu, após alguma insistência com a administração do condomínio, que o apartamento havia sido palco de um falecimento 2 anos antes de ele se mudar. Um homem, de 44 anos, sozinho, havia morrido de parada cardíaca. O corpo foi encontrado 3 dias depois por um vizinho que percebeu o cheiro. O homem estava no quarto, na frente da janela. O psicólogo se mudou em junho de 2018. No relato, ele diz que não vai dizer que acredita em fantasmas, mas que vai dizer que há experiências que nossa estrutura conceitual atual não dá conta de explicar. E que ele, que passou a vida ajudando pessoas a processar realidade, não conseguiu processar o que viveu naquele apartamento. Relato 5. O velório que não terminou. Interior do Maranhão, 1987. Este relato foi postado em 2019 por um usuário que cresceu numa comunidade rural no interior do Maranhão. Ele narra eventos que testemunhou aos 12 anos de idade, em 1987, num vilarejo chamado Comunidade São Benedito, próximo ao município de Chapadinha. O relato foi escrito com memória vívida de criança que presenciou algo que não deveria ter presenciado. Em agosto de 1987, morreu o velho Amâncio. Ele tinha 80 e poucos anos. Ninguém sabia a idade exata porque o registro civil naquela região era precário e era considerado o patriarca da comunidade. Não havia hospital, não havia médico residente. Amâncio morreu em casa, na rede, rodeado pela família. Foi velado naquela mesma noite, como era costume. O velório começou às 18 horas e deveria durar até o enterro, marcado para as 10 da manhã do dia seguinte. A comunidade inteira compareceu. Dezenas de pessoas numa casa de cômodo único, com o caixão improvisado no centro, velas ao redor, rezas e choro. O pai do narrador era pastor evangélico e, embora não compartilhasse da religiosidade católica popular da maioria, estava presente por respeito. O menino de 12 anos, o narrador, ficou até quase meia-noite quando os pais o mandaram para dormir num cômodo dos fundos com outras crianças. E ele não dormiu. Ficou escutando o velório através da parede de adobe. Por volta de 1 da manhã, as rezas pararam abruptamente. Ele ouviu vozes alteradas, depois um grito, depois um silêncio, que ele descreveu como o tipo de silêncio que dói nos ouvidos. Depois mais gritos, o som de pessoas correndo, o som de coisas sendo derrubadas. Ele saiu do cômodo. O que viu na sala principal foi isso. A maioria das pessoas estava acuada nas paredes, olhando para o centro da sala. Sua mãe estava de joelhos, rezando. Seu pai estava de pé, com a Bíblia aberta, voz trêmula, recitando algum versículo. E no centro da sala, onde estava o caixão de Amâncio, o caixão estava aberto e vazio. Amâncio estava de pé. O menino descreveu o que viu com precisão traumática da memória infantil. O velho estava de pé no centro da sala, de costas para a maioria das pessoas, olhando para a janela aberta que dava para o terreiro. Estava vestido com a roupa do velório, calça preta, camisa branca, mas a postura estava errada, os braços caídos demais, a cabeça inclinada para um lado, e havia algo no modo como ele estava parado que fazia o menino sentir que as pernas não iam mais obedecer. Então Amâncio virou devagar, e o menino viu o rosto. Os olhos estavam abertos, mas não havia nada dentro deles. Brancos, completamente brancos. A boca estava entreaberta, e quando Amâncio, se é que podia se chamar de olhar, na direção das pessoas, ouviu um som. Não da boca, do peito. Um som grave, longo, como ar sendo expelido de dentro de um espaço muito vazio. O pai do menino avançou, recitando versículos em voz alta. Ele caminhou até Amâncio, colocou a mão no ombro. O menino descreveu que seu pai hesitou visivelmente antes de tocar e disse algo baixo, que os demais não ouviam. Amâncio ficou parado por alguns segundos e então seus joelhos cederam e ele desabou. O pai do menino e outros 2 homens seguraram o corpo antes que caísse no chão. Colocaram Amâncio de volta no caixão. O enterro aconteceu às 6 da manhã, 4 horas mais cedo que previsto.
Ninguém na comunidade discutiu abertamente o que havia acontecido. O pai do narrador disse para o filho que, às vezes, em certas mortes, a alma demora a entender que tem que ir. Nunca deu mais explicação que essa. Décadas depois, quando o narrador pesquisou sobre o fenômeno, encontrou literatura médica sobre espasmos musculares pós-mortem, sobre gases internos causando movimentos em cadáveres, sobre posicionamentos reflexos. Leu tudo e conclui o seu relato dizendo: "Eu sei o que a medicina diz, mas eu tinha 12 anos e eu vi meu pai, o homem mais corajoso que já conheci, hesitar antes de tocar num corpo. E isso não tem explicação científica." A Bruxa da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Relato familiar, anos 1970. Esse relato foi postado em 2021 por uma usuária, neta de imigrantes italianos radicados numa pequena colônia agrícola na Serra Gaúcha, próxima a Caxias do Sul. A colônia onde a família se instalou nos anos 20 ficava num vale estreito entre morros cobertos de araucárias. Terreno difícil, inverno rigoroso, comunidade fechada de descendentes de italianos que mantinham seus costumes, sua língua e também suas superstições. E a superstição central daquela colônia, passada de geração em geração, girava em torno de uma mulher chamada nos registros da família como a Bruta. Não o nome dela, mas o apelido que lhe davam em dialeto vêneto. Segundo a avó da narradora, que contou a história várias vezes, sempre com os mesmos detalhes, sinal de memória real e não de narrativa inventada, a Bruta era uma mulher que havia vivido isolada nos morros desde antes dos colonos chegarem. Ela era encontrada às vezes nos limites das propriedades, olhando as plantações sem dizer nada. Quando alguém se aproximava, sumia entre as araucárias. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Ninguém sabia sua origem. O que os colonos sabiam era o seguinte: nas semanas em que a Bruta era avistada nos limites das terras, algo de ruim acontecia. Uma vaca morria, uma criança adoecia gravemente, uma colheita apodrecida era descoberta. Pode ser coincidência, e a narradora reconhece isso no relato, mas a correlação era consistente o suficiente para que a comunidade a levasse a sério. Em 1972, o avô da narradora, então com 40 e poucos anos, teve uma experiência direta. Era dezembro, véspera de Natal, quando ele foi até o celeiro verificar os animais antes da ceia. Era quase meia-noite, a lua estava encoberta. O celeiro ficava a uns 100 metros da casa principal, no limite da propriedade onde começava o morro. O avô entrou no celeiro, verificou as vacas e, ao sair, viu uma figura parada no limite da propriedade, onde o campo terminava e a floresta de araucárias começava. Era uma mulher, alta, muito magra, cabelos longos e completamente brancos. Ele pôde ver isso porque havia uma pequena abertura nas nuvens e um fio de luar. Ela estava parada, olhando para ele. O avô ficou paralisado, não de medo imediato. Ele era um homem de campo, acostumado ao escuro e ao silêncio da serra. Ficou paralisado porque havia algo profundamente errado com a imagem. A mulher não estava respirando de forma visível. No frio de dezembro na Serra Gaúcha, qualquer ser vivo que estivesse do lado de fora respiraria vapor. Não havia vapor vindo daquela figura. Ele entrou em casa e não falou nada naquela noite para não estragar o Natal. Falou no dia seguinte. A avó disse que já sabia, que havia visto marcas na neve fina que havia caído na madrugada, marcas que chegavam a 50 metros da casa e depois paravam, sem marcas de retorno, como se a figura houvesse simplesmente deixado de existir naquele ponto. A segunda parte do relato é da narradora em 2018. Ela visitou a propriedade original, hoje abandonada, os filhos todos vivendo em cidades, para pesquisar a história familiar. A casa antiga ainda estava de pé, embora em ruínas. Ela passeou pela propriedade fotografando para um projeto de memória familiar. Foi até o celeiro antigo, que havia desabado parcialmente. Fotografou as ruínas. Quando foi ver as fotos no celular, percebeu algo numa das imagens. Ao fundo, no limite da propriedade, onde o campo terminava e a floresta começava, havia uma silhueta. Alta, magra, branca. Não havia ninguém naquele lugar quando ela fotografou,
Ela tinha certeza, havia olhado expressamente para aquela direção antes de enquadrar a foto. Ela enviou a foto para um amigo especialista em fotografia e manipulação de imagens. Ele não encontrou indícios de edição. Disse que a figura poderia ser uma anomalia de luz, uma combinação de sombras e reflexo, mas reconheceu que era incomum. A narradora encerrou o relato dizendo que não voltou à propriedade, que a foto ainda está no celular e que toda vez que passa por ela acidentalmente, buscando outra imagem, rolando a galeria, para o que está fazendo e fica um tempo olhando para aquela silhueta branca no limite da floresta. A Voz do Poço, Nordeste do Pará, 2014. Esse relato foi publicado em 2022 por um usuário profissional que trabalhava em projetos de mapeamento hídrico no Nordeste do estado do Pará. A expedição tinha como objetivo mapear fontes de água subterrânea numa região de transição entre cerrado e floresta, no Nordeste paraense. Eram 5 dias de campo, dormindo em barracas, longe de qualquer cidade. A equipe era composta pelo geólogo, 2 técnicos de campo experientes, Fábio e Sonza, um assistente jovem chamado Tiago e um mateiro local contratado como guia chamado Benedito. Benedito era um homem de uns 50 anos, nascido naquela região, filho e neto de pessoas que haviam vivido naquelas terras por gerações. Desde o primeiro dia, ele demonstrou um comportamento específico em relação a certos pontos no mapa. Quando passavam perto de determinadas áreas, ele desviava sem explicação. O geólogo perguntou. Benedito disse apenas: "Esse caminho não presta." Nenhuma explicação adicional. No terceiro dia de expedição, a equipe estava mapeando um conjunto de poços naturais, cavidades no solo onde o lençol freático aflorava. São comuns naquela região e ecologicamente importantes. O maior dos poços tinha uns 4 metros de diâmetro e profundidade desconhecida, provavelmente mais de 20 metros segundo estimativas do geólogo. Benedito ficou na beirada do poço enquanto os outros trabalhavam. Ele estava visivelmente incomodado. O geólogo perguntou o que havia com aquele poço especificamente. Benedito respondeu: "Esse aí tem dono." O geólogo perguntou o que queria dizer. Benedito explicou, com objetividade tranquila de quem fala de algo que considera óbvio, que há lugares no mundo que têm entidade, que aquele poço em particular era um lugar assim, que sua mãe havia lhe ensinado desde menino a nunca se aproximar, que pessoas da região haviam desaparecido perto daquele poço ao longo dos anos. Ele disse o número 5, em décadas diferentes, sempre encontrados mortos, mas nunca com explicação clara para a morte, e sempre com expressão de terror no rosto. O geólogo, formado em uma universidade federal, registrou a informação como folclore local e continuou trabalhando. A equipe coletou amostras de água, mediu profundidade com equipamento de sonda, fotografou. Tudo normal. Eram quase 16 horas, ainda havia luz, quando o assistente Tiago se aproximou da beira do poço para fazer uma última medição. Então, eles ouviram. Do fundo do poço vinha uma voz. Não um eco de vento. O geólogo disse que conhece eco de vento e aquilo não era. Era uma voz, ininteligível, mas definitivamente uma voz. Grave, arrastada, como alguém falando muito lentamente no fundo de um túnel. Todos os 5 ouviram. Fábio e Souza trocaram um olhar. Tiago deu um passo para trás. Benedito simplesmente disse: "Vamos indo." Eles foram. O geólogo tentou uma explicação racional. Correntes de ar criando ressonância na cavidade, ecos de sons distantes amplificados pela geometria do poço. Mas ao revisar os dados no acampamento à noite, ele percebeu algo nos registros de áudio que havia feito com o gravador de campo durante o trabalho. O gravador havia registrado a voz, e quando ele aumentou o volume e desacelerou a gravação no software, havia padrões rítmicos que não correspondiam a nenhum fenômeno acústico natural que ele conhecesse. Ele enviou o áudio para 2 colegas especialistas em acústica ao voltar a Belém. Um disse que era provavelmente ressonância de ventilação interna da cavidade, com interferência de sons externos. O outro disse que não sabia o que era. Nenhum dos 2 quis se comprometer com uma resposta definitiva. O geólogo encerrou o relato com a seguinte frase: "Sou cientista, acredito em evidências, mas há tipos de evidência que a ciência ainda não tem linguagem para classificar. E essa noite no Pará,
foi uma delas. Espelho do Hotel Imperial, cidade histórica de Minas Gerais, 2017. Esse relato foi postado em 2020 por uma pesquisadora de história colonial que faz viagens frequentes às cidades históricas mineiras para pesquisa de campo. O relato descreve uma estada num pequeno hotel numa cidade que ela optou por não nomear, mas que, pelos detalhes dados, é possível localizar como uma das cidades do circuito histórico do interior de Minas, provavelmente próxima a São João del Rei ou Tiradentes. O hotel era instalado num casarão colonial do século XVIII, paredes de pedra, teto de madeira escura, escadas rangentes, janelas com vitrais originais, o tipo de lugar que os turistas adoram e que qualquer pessoa com sensibilidade à história consegue sentir o peso do tempo. A pesquisadora havia se hospedado ali em outras ocasiões e nunca havia tido experiências incomuns. Em julho de 2017, ela foi para uma semana de pesquisa. Ficou no quarto 7, no segundo andar, quarto de canto, janelas para 2 lados. O quarto tinha um grande espelho em moldura de madeira entalhada, provavelmente do século XIX, fixado na parede em frente à cama. Era um espelho belo, com aquela leve distorção característica dos espelhos antigos que não foram feitos com o mercúrio e o vidro homogêneos dos espelhos modernos. Na primeira noite, nada. Na segunda noite, ela acordou às 3h15. O número virou referência porque ela verificou o relógio, com a sensação de que havia um som no quarto. Não um barulho alto, um som muito baixo, quase subsonoro, como uma vibração mais sentida no peito do que ouvida. Ela ficou imóvel na cama por alguns minutos, escutando. O som cessou. Ela foi ao banheiro. Ao voltar, parou antes de entrar no quarto. Do corredor, pela abertura da porta, ela tinha uma visão parcial do espelho antigo. E no espelho, na superfície levemente distorcida do espelho antigo, ela viu um reflexo que não deveria estar lá. Uma figura sentada na cama. Uma figura que ela não havia deixado lá. Ela entrou rapidamente no quarto, olhou para a cama, vazia. Olhou para o espelho. No espelho, agora, via apenas o reflexo correto do quarto vazio. Ela ficou parada por um longo momento, olhando alternadamente para a cama e para o espelho. Nada. No dia seguinte, durante o café da manhã, ela comentou com a proprietária do hotel, uma senhora de uns 60 anos, nascida na cidade, sobre a curiosidade do espelho, sem mencionar o que havia visto. A proprietária ficou quieta por um momento e então disse que aquele espelho havia sido encontrado no porão quando reformaram o casarão nos anos 90, que não sabiam de onde vinha, que o marceneiro que havia fixado o espelho na parede havia dito que algo estava errado com ele, sem conseguir explicar o quê. Que 3 ou 4 hóspedes ao longo dos anos haviam pedido para trocar de quarto sem dar explicação, sempre após a primeira noite no quarto 7. A pesquisadora passou a dormir com o espelho coberto por um lençol extra que pediu à camareira. Dormiu bem as noites seguintes. Na última noite, antes de dormir, por impulso que ela própria não soube explicar, ela tirou o lençol e ficou olhando para o espelho no escuro por alguns minutos. No espelho, na superfície levemente distorcida e amarelada pela idade, ela viu seu próprio reflexo. Mas havia algo diferente. Seu reflexo estava defasado. Quando ela movia a mão, o reflexo movia a mão, mas meio segundo depois, como um lag, um atraso, como se o espelho estivesse processando a imagem com lentidão. Ela cobriu o espelho e não tirou a cobertura até amanhã, quando arrumou as malas e saiu. No relato, ela diz que pesquisou sobre espelhos antigos e defasagem de reflexo. Não há fenômeno físico documentado que explique o que descreveu. Espelhos não têm atraso. A velocidade da luz não permite isso. Ela encerrou o relato, dizendo que voltou à cidade 2 vezes depois disso, mas nunca mais se hospedou naquele hotel. E que desde então tem uma relação diferente com espelhos antigos. Não é medo, ela escreveu, é respeito. Há objetos que carregam mais do que matéria. 8 histórias que pessoas reais registraram, com seus nomes ou seus anônimos, num canto da internet onde se vai quando não há mais a quem contar. Você pode acreditar em todos, pode não acreditar em nenhum, pode fazer o que a maioria de nós faz.
Acreditar que a maior parte é exagero, distorção da memória, medo amplificado pela escuridão e pelo cansaço. E guardar, em algum lugar quieto lá dentro, a dúvida sobre um ou dois. Aqueles em que os detalhes eram específicos demais, aqueles em que a voz da pessoa soava diferente. O Brasil é um país continental. Tem florestas que ninguém mapeou completamente. Tem comunidades onde o tempo funciona diferente. Tem histórias que nunca vão chegar a lugar nenhum, porque as pessoas que as viveram não têm acesso à internet, ou porque têm vergonha, ou porque sabem que ninguém vai acreditar. Essas foram as que chegaram. Se você tem uma história, se alguma coisa aconteceu com você que você não consegue explicar, o Reddit está esperando. E talvez, numa próxima vez, seja a sua história que alguém vai narrar num vídeo como este, de madrugada, com as luzes apagadas. Cuide-se e durma bem.